Oi! Oi, Camila, voltamos. Acho que a gente teve algum problema aí, caiu tudo. Tá me Vocês estão- escutando? é, Será que é a minha internet ou é a sua? Não sei, Camila, não sei. Mas assim, agora eu acho que vai. Vamos com fé que nós vamos conseguir. Estou te escutando perfeitamente. O pessoal está entrando. Vamos lá. Camila, Oi, estou te escutando. tá me ouvindo? Estou te Tá me ouvindo. escutando? Estou sim, você. Ok. Agora não tá travando mais não. Mas vamos ver. Esse tempo nublado, acho que está deixando as coisas meio devagar aqui. Meio difícil, é. Aqui também, choveu bastante, mas agora parou. Eu não sei como é que tá aí o tempo, mas Então, aqui tá bem. muito obrigada pelo convite, Camila, como, né, retomando nossos agradecimentos. E agora eu vou Eu que deixar, né, a agradeço. live. Você vai falando um pouco e aí vão aparecendo as perguntas, a gente vai respondendo. Então, isso sim, eu quero um bate-papo bem descontraído, tá, pessoal? Então, vocês podem mandando as perguntas. E lembrando que a gente só tem 40 minutos de live, porque depois o Instagram derruba, tá bom? Então, Tá ok. obrigada, Ok. Camila. Eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz, com a repercussão dessa live. Várias mães entraram em contato, fizeram perguntas. Então, eu acho que vai ser muito legal, à medida que a gente for conseguindo falar aqui, tentar responder. E se as pessoas aí em casa forem tendo dúvidas também, é importante a gente, né, falar aí um pouquinho também. Então, eu sempre gosto de falar que a gente pensa assim, o bebê nasceu, né? Então vamos amamentar o bebê, tudo lindo. O momento difícil é esse, né? O parto é assim, tá grávida, qual será o tipo de parto? Aí é essa preocupação. Aí o bebê nasceu, vamos amamentar, né? Então pode estar difícil ou não. Depois, chega um momento da transição alimentar. E a gente pensa que assim, olha, ele fez 6 meses, a gente vai sentar ele na cadeira e ele vai comer, né? E a gente esquece que é um momento, né? Que é um momento decisivo na vida do bebê. Se a gente for parar para pensar, eu vou fazer tá vendo? Eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Ok. Então tá. Muda tudo. Então a forma que o bebê que ele vai começar a receber o alimento, antes ele ficava no colo da mãe, bem próximo da mãe, né? Ele ficava inclinado. Agora esse bebê ele fica sentado, né? E é de um dia para o outro que tudo muda. Antes a habilidade da boca dele era de sugar. Agora o adulto vem e apresenta para mim um outro instrumento, um outro utensílio que é a colher. Então, o bebê sabe sugar. Agora ele vai ter que fazer outro movimento com a boca para ele poder comer uma consistência diferente. Antes tinha o leite, né, que ou era dado pela mamadeira ou pelo peito. Então, o leite tem uma cor, um gosto único, né? Quando ele ainda está no seio da mãe, a gente ainda vai ter uma variação dos gostos, mas aí de repente vem uma textura diferente, a textura, a consistência é diferente da do líquido. A gente vai ter uma gama de sabores e a gente acha que é simples, que a gente vai sentar o bebê e aí a gente tem aquela expectativa de que o meu bebê vai bater uma pratada, né? E aí a gente vai pensando assim, E como? essa Nem o bebê sabe. expectativa, né, Camila? Camila, e essa expectativa da mãe de que o bebê vai comer tudo na quantidade que ela quer, isso é terrível para o bebê, né? Exatamente. Então, o que que é importante? A gente sempre fala, né? Que eu falo para as mães, elas não têm culpa nenhuma, e eu sempre brigo, né? Assim, conhecimento é libertador.
né? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que saber é que comer é um aprendizado. Então, eu não canso de falar, né? Comer é um aprendizado. Então, não se preocupe. Quando o bebê faz 6 meses, ele não vai comer tudo que você pôs no prato. E a quantidade, o adulto não sabe, né, disso. E a gente sempre tem que falar. A quantidade não é determinada pelo adulto. A quantidade é determinada pelo bebê. Então, por isso, quando a gente fala que o conhecimento é libertador, porque muitos pais desconhecem isso. E por que desconhecem isso? Porque nós somos de uma criação que também, provavelmente, os nossos pais ensinaram que comer tudo é essencial. Nós somos a geração que né? O que a gente fala? Olha, a gente tem 2 crianças e a gente colocou o prato de comida para as duas, né? Independente da idade. Uma come tudo e a outra não come. O que a gente fala? O que é habitual? O que habitualmente a gente diz? O fulano Pelo menos eu vou... Não. Exatamente. A minha família, né? Família mineira, né? Então, e aí sempre tem assim, parabéns, você comeu tudo. A gente ainda tem. Aí o outro, né, eu sempre exemplifico muito os meus sobrinhos, né? E que têm a mesma, né? São gêmeos. E aí a gente vira, aí fala assim, e eu? Comi tu? E eu tô de parabéns? Né? Porque um comeu tudo, o outro não. E ele deixa de estar de parabéns. E a gente tem 2 crianças que uma tem praticamente, né, um peso bem maior do que a outra criança. Então, com certeza, a capacidade gástrica dele é maior do que a dessa outra criança. E ela pode ser que o tanto que eu coloquei, né, no prato para eles é igual. E será que ela vai conseguir comer? Será que a capacidade dela é igualzinha da capacidade dele, né? Então, é muito importante a gente saber que a quantidade, quem define é a criança. E eu tenho crianças diferentes, portanto, eu tenho crianças que vão comer volumes diferentes. E a gente tem um quantitativo no dia também que tem que ser avaliado, né? Nem todo mundo come o mesmo volume de comida em todas as refeições. Então, é no final das 24 horas é que vai fechar a conta, né? Então, é extremamente importante a gente verificar isso, né? Então, assim, a gente tem que pensar que a introdução alimentar, ela vai ser um momento que vai trazer muitos desafios para a família e para a criança. E não é porque as famílias estão fazendo coisas erradas ou porque os bebês têm alguma alteração. É porque realmente é um momento de descoberta, né? É um momento decisivo aí, é um marco. Eu falo que é um marco de descobertas. No aprendizado alimentar que acontece nesses 2 primeiros anos de vida, o aprendizado alimentar ele é imenso. Comer é mais difícil do que andar e falar. Então, não pensa. É à toa, né, Camila, que nesses 2 anos de vida a gente já tem aquela dominação dos primeiros 1000 dias de vida do bebê. Outros, né, outro nome, eles dão intervalo de ouro para a pessoa, para a criança, né? Então, assim, são N razões de se comer bem também nesses 1000 primeiros dias de vida. Exatamente. A gente vai ter que pensar que é um período muito precioso e muito importante. Então, não que a família tem que saber tudo, mas a gente tem que ter condutas adequadas, porque esses primeiros 1000 dias, né, Elô, eles vão ser essenciais e de formação, a gente vai ter que pensar que comer não é só boca. Comer não é só utensílio, comer é emoção, porque é um aprendizado, então envolve processos cognitivos envolvem emoção, então tem que ser prazeroso comer. Então comer envolve o motor global, o motor oral, né? Comer envolve o neurológico, comer vai envolver a família, o ambiente. Então, vai depender, todo mundo fala assim, porque a minha genética é boa, mas o ambiente influencia em 80%, né? Então, não é só ter uma genética, como é a influência do meio, as emoções, as minhas emoções diante da comida e as emoções que os pais têm, né? A gente fala pais, mas as babás, os cuidadores, quem assume a função do nutrir essa criança, vai assumir.
Então, a gente vai ter que pensar que esse momento vai envolver não é só a comida, não é só nutriente. E é Uhum. super importante a gente começar falando sobre isso, porque eu recebi algumas mensagens e eu vi que já a mãe está até aí, que é a Claudinha, né, e eu fui fazendo algumas perguntas para ela, porque ela mandou vídeos do bebê dela, e eu fui fazendo algumas perguntas. Por quê? Porque eu tenho que ter um olhar muito ampliado sobre a questão alimentar. Porque Uhum. não é só, por exemplo, né, ela autorizou a gente comentar aqui, né, porque ela até postou vídeos, de abrir a boca. Não é só não envolve só uma questão dele querer abrir a boca e só uma questão muscular. Envolve isso, mas eu tenho que saber, será que essa criança aí é um caso bem interessante. A criança põe a mão à boca, põe os brinquedos à boca, que aí todo mundo fala assim, olha, eu deixo fazer É, sujeira, mas a comida ele não engole, né? Porque aí a gente também pensa assim, a criança tem que pegar a comida, mas não significa que pegar ele vai pôr a vai boca. comer. Exatamente. Às vezes ele vai pegar, pôr a boca, mas o bebê não vai discriminar isso e não vai saber fazer o que eu faço com isso. E agora? Né? Então depende de outras habilidades motoras e sensoriais da boca. E das habilidades sensoriais, não é só identificar e tolerar. Eu preciso discriminar o que está na minha boca. Porque Uhum. talvez aquilo não vai. Aí fala assim: ah, não, meu bebê ele não chora, ele não faz pirraça. Então não é um problema. Só que às vezes a gente tem criança que não vai chorar e não vai fazer pirraça. Talvez Uhum. tem criança que vai ter dificuldade de perceber o que está na boca, né? Então, só para a gente poder organizar um pouquinho as ideias, né? É, a gente sabe que é preconizado começar a dieta, a mudança da consistência, a alimentação complementar com 6 meses. Em alguns casos, às vezes a gente vê mães que chegam, olha, precisei por um motivo de força maior começar antes. Então, às vezes, até em casos de prematuros, começo com a idade cronológica ou Já começo com a tem uma idade pergunta corrigida? aqui perguntando exatamente isso. Tem uma aqui. Que legal. Então vamos ver se a gente já responde essa, Falou que né? nasceu de Então, 36 semanas. Aqui a pergunta fala que o bebê nasceu de 36 semanas. ok. Então, 4 semanas antes, um mês antes, né? Então, o que que a gente acredita? Que quando esse bebê, ele nasce antes, o ambiente, né? Que a gente fala, tem o neurológico e tem o ambiente também. Então, se a gente tem um ambiente onde que essa criança ela foi sendo estimulada, às vezes, apesar dela ter uma idade cronológica, né, de 5 meses, é Uhum. sempre importante para o prematuro a gente ver. Vai começar com a idade cronológica ou corrigida? Então, a gente tem que ver que os 6 meses é um marco por causa de questões motoras e por causa de maturidade fisiológica. Uhum. Então, às vezes, a gente vai ter uma criança que a gente vai poder ver, ela vai estar 5 meses. Aí a gente vai ver os sinais de prontidão neurológica dessa criança. Por isso que é importante saber os sinais. Então, a minha criança consegue ficar sentada e sustentar, né, esse tronco sozinha. Aí a gente coloca e ele consegue se sustentar aí, ele sustenta por pelo menos 30 segundos, 1 minuto, ele consegue ficar sustentado? Ele mantém a cervical, o pescocinho dele fica reto ou ele fica caindo, né? Do lado, O né? nosso deitado, ele fica desse jeito o tempo todo. Então a Uhum. gente vai ter que ver esse meu bebê prematuro, ou até mesmo bebês que não são prematuros, mas às vezes ficam só no bebê conforto, né? Não tem o estímulo adequado, então talvez eles não vão ter os sinais de prontidão adequada. Uhum. Então, a gente vai ter que ver, no caso do prematuro, essa questão de prontidão, então, que vão ser esses sinais motores. A minha criança consegue alcançar um objeto? Ela abre a mãozinha? Porque tem tudo a ver, o motor da mão, o motor global, ele influencia o motor oral. Então, quando ele alcança um objeto, ele pega, manipula um objeto e leva a boca nessa manipulação, isso mostra um sinal, olha, ele está pronto para começar.
né? A gente vê, olha, o movimento da língua é muito antero-posterior, ele tem uma protrusão. Então, porque para sugar, a língua faz esse movimento. Essa protrusão está um pouco, vai diminuir um pouco. Então, é um sinal de que minha criança está preparada para começar. Então, num prematuro, ou até mesmo em crianças que não são prematuras, a gente tem que ver esses sinais de prontidão. A minha criança está pronta para isso? Perfeito. Então, se eu tenho um prematuro de 36 semanas, que ele tem os sinais de prontidão, é sempre bom discutir com o pediatra para a gente ver. Provavelmente, o que ele vai começar? Ele vai começar, que foi até com uma pergunta que me fizeram também, com que tipo de alimento se começa? Habitualmente, nós temos o hábito de começar com as frutas, né? Vamos dar uma fruta. E aí é importante falar, se a minha criança, qual fruta que a gente começa? Então, a gente sempre vai pensar, a gente vai começar com os alimentos que eles formam, né? Então, se a gente, né, essa família optou por fazer uma introdução participativa, então até abro um gancho aqui, porque a Engravidei tem cursos bem legais e que capacitam em relação às formas de começar, de iniciar essa transição, né? Qual que vai dar mais certo, né? A família, aquela forma que se encaixar melhor para o bebê e para a família. Camila, porque assim, um dos objetivos da minha oficina é mostrar para a família, que nem você falou no início, ter o conhecimento de que você não deve somente apresentar uma forma para o bebê. Porque quem vai escolher como ele vai comer, se é palito, se é pastoso, se é muito amassadinho, se é pouco amassadinho, é o bebê. E ele não sabe verbalizar isso, né? Ele não sabe falar, mãe, eu não quero, eu quero de outro jeito. Então, esse conhecimento eu faço questão de levar as mães para o quê? Dar liberdade ao bebê. Ele quem vai ter, porque o bebê tem sua preferência, sim, o paladar está aberto, né? Criança gosta de tudo, inicialmente. E aí ele vai, né, construindo as suas preferências. E a textura vem muito de preferência mesmo. Então, a gente tem que dar essa liberdade para o bebê escolher. Exato, porque aí a gente tem que ter um ponto de cozimento, né, se for sólidos, de forma que quando essa criança coloca na boca, o movimento de língua que ela vai fazer, ele vai fazer e vai transformar aquilo numa papa, né? Vai transformar numa massa homogênea que fica fácil de ser deslocada de frente para trás. Então, isso é importante. Então, por isso que, às vezes, a gente escolhe essas frutas. Aí tem que sempre tomar cuidado que os bebês que já apresentam alguma intolerância ao leite, tem que tomar cuidado com as frutas que vão começar, porque tem algumas que podem ser mais alergênicas, né? Então, por isso que é importante sempre conversar isso com profissionais que estudam, né? Que a gente fala que são os estudiosos aí das questões alimentares, o pediatra, ou profissionais como a Heloísa, né? Porque não vai ser todo fonoaudiólogo ou todo enfermeiro que vai saber lidar, não é todo nutricionista, tem que ser as pessoas que são especialistas, especializadas. Né? Exatamente, é o que eu falo, especializadas, são especializadas nisso. Inclusive, isso, na saúde materna infantil. Abre um gancho, Camila, que uma mãe não pôde participar, mas ela falou, por favor, pede para a Camila responder por que fono tem a ver com alimentação. Ela vai adorar responder essa pergunta. Então, nós trabalhamos, né? Então, é sempre ressaltando, né? A gente trabalha muito com a musculatura. Né, Camila? E não é todo fono. Exatamente. A gente tem alguns fonoaudiólogos que trabalham muito com a questão da deglutição. Então, nós reabilitamos, né? Uma das funções do fonoaudiólogo é reabilitar uma das funções orais, que é a deglutição. Então, a gente transportar esse bolo alimentar da boca para o estômago, né? Então, a gente trabalha com que a gente fala que essa dificuldade de comer se chama disfagia, né? Então, os fonoaudiólogos estudam muito as questões orais, então a sucção, que é uma função oral, a mastigação, que é uma função oral, e a deglutição. Então, a gente trabalha muito isso. Então, a gente vem nesse ponto bem patológico. E não é todo fonoaudiólogo que sabe trabalhar com a introdução alimentar, mesmo tendo esse conhecimento da musculatura, das estruturas e das funções responsáveis. Por isso que o fonoaudiólogo também está entre os profissionais que vão ser capacitados em trabalhar com a alimentação.
Mas é importante que ele sempre procure aí se especializar nesse assunto para poder dar as informações de uma forma adequada, não pensando só no problema, porque tem muito fonoaudiólogo que vai pensar só no problema de deglutir. E Sim. aí, no nosso caso, na rejeição alimentar, ele vai ter que ampliar mais o olhar, porque nem tudo vai ser dificuldade para engolir motor. Vai ter envolver outros aspectos, que é essa que é a questão, ampliar o olhar, né? Então, será que eu respondi? Será que eu consegui responder para ela? Que bom. Então, a gente vai pensar que quando esse bebê tem esses sinais de prontidão, é extremamente importante esse momento de começar, né? Então, a gente vê, né, que a idade de 6 meses é uma idade que se tem a maturação fisiológica, desde que essas crianças já tenham, e a maior parte das crianças com 6 meses tem esses sinais de prontidão. Mas não significa que uma criança de 5 meses não tenha. Às vezes, é um prematuro que foi estimulado e a idade cronológica dele é de 6 meses. Talvez ele já consiga. Agora, tem crianças, por exemplo, crianças que têm baixo estímulo ou têm uma super proteção, que fica só em bebês confortos ou só nos carrinhos, que não conseguem sentar sem apoio com 6 meses. Então, talvez vai ter que esperar um pouquinho para ou fazer alguns ajustes para começar essa introdução alimentar, né? Então, sem os sinais, se o meu bebê não está preparado e eu começo assim mesmo, isso pode ser uma causa para rejeição alimentar. Não é a única causa, mas pode ser uma causa. Então, quando a gente começa a introdução alimentar, vão ter alguns sinais que meu bebê apresenta e que eles vão ser normais. Então, o que a gente tem que pensar? Que o primeiro mês é aquele mês do aprendizado, que ele está começando. Eu estou identificando as coisas. Então, é um mês de treinamento. Tá todo mundo estagiando. A mãe, a babá, o pai, né? A avó tá estagiando. Você pode ter 20 filhos, mas com aquele bebê é a primeira vez que ele vai começar. Então, ele é o estagiário, né? Nós estamos estagiando com ele também. Então, é super importante considerar isso, né? Então, o que a gente vai ver que é um mês importante. Então, eu tenho que dar um tempo tanto para a família quanto para o bebê se adaptar. É o início do processo, é o início de um marco diferenciado, de uma postura diferente. Então, eu tenho que aceitar que o meu bebê, ele não vai comer todo o volume oferecido. Pode ser que não. Agora, eu posso ter bebês que você prepara lá meia banana e o bebê come uma banana inteira. Ele comeu tudo. E aí, outra coisa vai ser comum a gente entender que no início, quando você vai oferecer a colher, às vezes ele não vai abrir a boca. Porque ele não sabe, ele não está acostumado com isso. Então, o primeiro mês é um mês de descoberta. Ele não conhece esse instrumento, né, Camila? Eu até falo isso para a mãe. Não conhece. Ele não conhece. Ele não sabe o que é. Pode ser um brinquedo, ele não sabe. E muito menos ele sabe o que aquele instrumento está levando para a boca dele. Então, ele vai ter algumas reações de talvez não abrir. E lembra aquele movimento da língua de protrusão? Ele vai fazer esse movimento. Porque o que ele sabe... Exatamente, ele vai protruir porque ele está pensando, ele está procurando alguma coisa para ele poder sugar. Na hora que ele vai ver que tem uma consistência diferente, talvez, aí ele vai pensar, olha, aí vai dar a sensação que ele está cuspindo. E não, meu bebê não gostou. Calma, a gente tem que repetir de novo, né? Ele está travando a boquinha, e aí você vai lá e força. Não, dá um tempo, e aí eu sempre falo para os pais, esse primeiro mês, então é comum isso, mas Camila, nós vamos deixar o bebê fazendo isso? Mostra para o bebê o que você faz com a colher. Tenha uma colher para você poder. O bebê, ele aprende por repetição, ele aprende vendo. Então, na hora que ele vê, aí você pega, ó, e mostra para ele como é que tem que fazer. E apresenta, porque ele vai querer fazer. Então, é um processo de adaptação. Então, esse primeiro mês, né, é comum o bebê fazer um gag.
que é aquele movimento de protrusão, o bebê não está engasgado, ele está respirando, por isso que é importante saber distinguir o que é um gag de um engasgo, né? Então, esse comportamento é esperado. Dentro do primeiro mês, é super esperado, né? Então, meu bebê fez um gag, não precisa desesperar. Porque às vezes eu desespero, começo a bater no bebê, o bebê nem tá engasgado. Joga pra e aí eu fico... cima, né? E aí fica, tipo, uma loucura. E o bebê... Aí sim eu falo, aí sim você pode engasgar seu bebê, né? Você joga pra cima, vira de cabeça pra baixo, ou seja, né? Cria pânico sem necessidade. Perfeito, Elô. Cria pânico sem necessidade. E isso na cabeça da criança vai ficar marcado. Nós temos um bebê e o bebê tem excelente compreensão e a gente já é um processo de aprendizado. Tudo que acontece no momento da alimentação vai gerar uma marca positiva ou negativa no sistema límbico. Se eu tenho um sufoco, um momento de sufoco, então, né? Ele vai ficar, ops, isso é perigoso, o cérebro vai proteger essa criança. Cuidado da próxima vez. Aí a minha criança vai fazer uma retaguarda. Então, as nossas respostas, as nossas reações vão ser extremamente importantes nesse momento da alimentação. Então, eu sempre falo para os pais, tem respostas que vão ser importantes. Então, dentro desse primeiro mês, eu sempre oriento, então não está abrindo a boquinha, vamos dar o exemplo. Então você vai ter uma colher. A criança quer pegar a sua colher, deixe ela pegar a sua colher. Mas Camila, a colher legal para o bebê é essa. Mas se ele está tendo interesse na colher do outro, é imitação. Deixa ele pegar e vamos ver o que ele vai fazer com a colher, com a sua colher. Para a gente poder ver, será o que está acontecendo? Isso tudo é muito importante para a gente entender o que está acontecendo na cabecinha do bebê. Então, o primeiro mês é um processo de adaptação. Exatamente. Na oficina eu também alerto as mães. Eu falo, o bebê tem os neurônios espelho, né? Como você falou, de imitação. Então, mastiguem com a sua criança. Seja você pegando um pedaço de algum alimento ou pegando a colherada e colocando na sua boca, mastiga. Mostra que a criança tem que fazer o movimento com a mandíbula para ele aprender a mastigar. Porque antes ele só o quê? Sugava, né, com a linguinha para baixo. Aqui. Entendeu? Então, é um movimento completamente diferente. Então, mastiguem. Eu sempre uso essa expressão. Mastiguem, comem com seus filhos na frente dos seus filhos. Que eles aprendem mais rápido, né? E eu não sei como, né, são as famílias que estão nos assistindo aí, mas existe, pelo menos as famílias que eu atendo, elas relatam muito essa questão de, por exemplo, eu alimento o meu bebê em um horário, ou então quando ele tem 4 meses, 5 meses, eu não deixo o meu bebê ver o que eu estou comendo para ele não ficar com vontade. Deixe o bebê ver você comer. Ele tem que ver que você põe as coisas à boca, que você faz um movimento. O bebê tem que participar do momento de refeição. Desde quando? Desde sempre. Se o bebê está num carrinho, coloque ele próximo da mesa de refeição e coma. O bebê tem 4 meses, né? Uma coisa que é muito comum no momento que a gente fala da introdução alimentar, nesse primeiro mês, que eu acho importante a gente falar quais são, o que eu espero e depois o que vira patológico, sabe? Por exemplo, tem bebês que choram quando eles estão colocados na posição sentado. Mas por quê? Porque eles sempre ficam no bebê conforto ou no colo dos pais. Então, sempre que eu falo quando é possível, nas consultorias de amamentação, eu já falo para os pais, quando ele já começar a firmar o corpinho, faça atividades, coloque ele sentado na cadeirinha com você perto e faça um pouquinho, 1 minuto de brincadeira com ele sentado. Por quê? Porque isso já vai treinando para o momento da alimentação. Às vezes, a primeira vez que eu vou pôr meu bebê na cadeirinha sentado, com apoio de pé, bonitinho, é quando ele vai comer pela primeira vez. Então, meu bebê pode se sentir inseguro. Por quê? Porque eu sempre estou acostumado a ter um acolhimento. Tudo agora muito o bebê... novo, né? Tudo muito novo. E tem e é a primeira vez que ele vai comer distanciando, né? Porque a mãe, o adulto fica na frente, ele já não está acolhido ali perto, né? Mesmo se for no peito ou na mamadeira. Então a gente está ali muito na frente. E ele vê em outro ângulo. Então fica difícil para a criança, né? Então, é importante às vezes a gente começar antes a sentar esse bebê.
E aí, Camila, o meu filho já tem 6 meses, ele tem 7, ele tem 8 meses. Então, ele tem 7. O que a gente vai pensar? Então, a gente vai começar a fazer atividade sentando ele, sem ser só na hora da comida. Então, eu falo, vamos brincar com ele. De que você brinca com a sua criança? Então, a gente vai brincar e vai fazer brincadeiras com ele sentado. Deixa ele sentado um minutinho, sem o bandejão. Vamos sentar a criança. Vamos sentar a criança no chão, perto de almofadas. Vamos para a gente poder, para ele não ficar chorando quando sente essa criança. Então, são estratégias. Permaneceu, né? Então, essa criança está com mais de 30 dias aí, com essa dificuldade, deu os 30 dias. Não estou sabendo fazer. Procura um profissional para esse profissional orientar. O profissional orientou, permaneceu. Então, olha só, a gente já está no final do 8º mês. Permaneceu. Vamos começar a investigar se não tá ficando patológico, né? Então, se a minha criança tem uma dificuldade aí de adaptação de mais de 30 dias, né? O importante que eu falo para os pais, não deixem passar dos 90 dias. 90 dias já é muito tempo, 3 meses. Vamos pensar que um processo de adaptação de tudo nessa vida, né? A gente sempre pede 90 dias para adaptar, né? Mas por quê? Mas já é bom procurar antes para você já ir mudando a conduta e ver se pode ser uma conduta errada. Porque se for uma questão de conduta errada, você muda e a criança muda. Ops, era só uma adaptação. Se for um processo patológico, a gente talvez vai ter que buscar mais tratamento para essa criança e verificar o que está acontecendo, né? Camila, eu não sou nenhuma especialista em rejeição como você é, mas recentemente uma mãe de Uberaba me procurou, o bebê dela 1 aninho de idade, ia fazer 1 aninho. E ela, Heloísa, não come, não come. Eu falei assim, então vamos, me relata tudo, é o que nem você falou. Eu revi toda a conduta e fui acertando condutas da mãe, né? Mesmo porque, né, eu nem estava lá presencialmente. E aí a mãe demorou uns 4 dias para me mandar vídeos, porque, né, é difícil a gente falar sem ver. Falei, me manda vídeos. Ela demorou uns 4 dias. Quando ela me mandou, a criança estava comendo. Aí eu ainda comentei com ela. Falei, mas eu não estou entendendo. Ele come. Talvez ele não come a quantidade que você quer, mas ele come. Sabe o que ela me respondeu, Heloísa? Heloísa, agora ele está comendo. Com a minha mudança. Partiu de mim, mudar meu comportamento, mudar minha conduta com ele, né? Baixar minha ansiedade. Em 4 dias veio a mudança. E eu fiquei assim, surpresa, porque a gente pensa, são coisas simples, né? E é o que você falou, conduta da mãe. Conduta. Isso, e às vezes, gente, a mãe não faz de propósito, porque ela aprendeu assim, foi ensinado assim, são as nossas crenças, as nossas culturas, ao modo como nós somos educados, como foi nos ensinado, né? Então, quando alguém orienta ela, e aí pensa, essa criança tinha uma coisa patológica? Não, era uma questão de conduta. Agora, se ela mantivesse essa conduta, aí a gente vai poder manter um comportamento errado, e aí a criança vai manter esse comportamento por anos e vai ficar com aquilo como se fosse dela, né? Então, vai ficar com essa dificuldade, né? Então, a gente tem que preocupar. Quando que a gente tem que preocupar com a alimentação infantil? Refeições prolongadas, passou de 30 a 40 minutos, né? Ali é no máximo 30 a 40 minutos. Minha criança, eu tenho pais que falam assim, a refeição comigo é rápida, 1h20. Né? Com a avó demora 1h40. Né? Então, o que eu espero? Esse momento de 30 a 40 minutos. Então, a gente tem que criar esse ritmo, esse horário. Se a criança não comeu, agora a gente está mudando de atividade. Tudo bem, comeu o que tinha que comer. A gente fez. Se a gente fica 2 horas com essa criança, isso fica estressante. A criança não tem idade para manter a atenção por mais tempo, né? Se essa criança está recusando o alimento por mais de 1 mês, se há aquele estresse, choro, aquela briga, no início a criança vai querer pegar e jogar a comida no chão, principalmente ali com 9, 10 meses. Eu tenho a questão de pegar e jogar, pegar e jogar. Então ele vai querer fazer isso com a comida. Camila, pegou o prato e jogou, eu deixo. Pegou o prato e jogou, você
ensina a criança que você não deve pegar o prato e jogar. Sim, a criança com 9, 10 meses, ela também vai entender. A gente tem que conversar com a criança. Então, não, você quer, ó, a mamãe vai pegar o prato vai ficar e a gente vai oferecer. Então, eu vou deixar aqui o quê? Uma cenoura, uma beterraba, uma batata para ele poder ir pegando, mas senão você não vai ficar enchendo o prato toda hora e deixar a criança jogar no chão. Então, tem algumas coisas que a gente vai mudar, né? E é importante a gente também não ficar compensando aí a alimentação da criança, né? Então, a gente tem que olha, minha criança, eu tô vendo que ela tá com essa dificuldade, vamos conversar, igual a gente falou, com o especialista da alimentação, aí pra gente poder ajudar nesse processo de alimentação dessa criança. Então, se eu tenho aí um momento de estresse, tanto para o pai quanto para o bebê, refeições prolongadas, uma criança, olha, não está abrindo a boca, já passou esse período de 30 dias aí, o que a gente vai fazer? Né? Então, vamos procurar uma ajuda para poder nos orientar, para a gente poder mudar essas condutas, para a gente ver o que está acontecendo. Então, olha, minha criança tem 1 ano e não come, 1 ano e meio e não come, começamos com 6 meses. Sim, é um momento, sim, da gente começar a investigar esse processo, sim. O importante, quanto antes a criança chegar para a gente, melhor, né? Eu falo que esses 2 primeiros anos são ótimos. Eu tenho criança de 10 meses que estão comigo no consultório. Eu tenho criança de 8 meses. Eu tenho crianças que tiveram problemas de refluxo desde bebezinho e com 6 meses já entraram para a gente poder orientar e agir da forma adequada na introdução alimentar. Então, uma dica é, se a sua criança, né, as mamães que estão aí, ou tem sobrinhos, tem dificuldade, tem problemas de refluxo, tem intolerâncias alimentares, problemas com leite, já comecem a introdução alimentar com um profissional guiando essa introdução. Por quê? Porque é uma proporção maior dessas crianças terem uma dificuldade alimentar com a alimentação complementar. Então, é melhor a gente já estar ali sendo respaldado. Não que a criança vai ter problemas, mas é para ensinar a gente, dar um norte para a introdução. Isso é importante. Ô, Agora, Camila, uma outra coisa. pode finalizar, porque eu só falando que deixar um tempinho para a gente responder algumas perguntinhas. Sim, só importante. Não, a gente tem que saber. Existem, né, categorias, classes de alimentos, nem tudo. A criança ela não vai comer tudo. Eu acho que isso é super importante. Existem aqueles alimentos que a criança... Tudo, né? E o bebê também não. A gente vai ter aqueles alimentos que a criança vai aceitar com facilidade. Vai ter alimentos que a gente vai precisar de repetir para a criança aceitar. E vai ter alguns alimentos que a criança não vai aceitar mesmo. Por isso que a gente tem os grupos alimentares, né? Então, eu não aceitei a batata, mas às vezes ele vai aceitar outro do grupo. Então, vamos oferecer. E o importante é repetir, não é oferecer uma vez e pronto, né? Então, isso é muito importante, né? E tá, posso começar só respondendo uma pergunta? Eu já respondi umas. Crianças que não abrem a boca para comer. Então, a gente sempre vai pensar. Aí a criança pega, ela até abre a boca, mas a criança não engole. Nós temos que verificar qual é a dificuldade que essa criança... Ela pode estar com dificuldade de perceber, de identificar. Ela percebe que tem alguma coisa na boca, mas eu não sei o que fazer com esse alimento. Então, a gente tem que pensar. Então, vamos oferecer, olha, pega escovinha, põe a escovinha na boca, mas na hora que a mãe vai introduzir a colher, que foi a dúvida da Cláudia, eu vi ela entrando aí, vai oferecer a colher, pensa, vamos começar, aí a criança não aceita a colher. E às vezes pega, por exemplo, ela me mandou o vídeo do brócolis, ela até postou, marcou a gente. O brócolis, ele vai, põe na boca, mas depois tira de novo. O que fazer? Nós vamos começar a brincar com a criança com colheres diferentes. A brincadeira vai ter colher. Colher de brinquedo, colher de verdade, colher de metal, colher de silicone, colher de plástico. Aqueles plásticos duros. E a gente vai começar a molhar essa colher em quê? Em água. Para a criança começar a pegar. Vamos molhar a mão dessa criança em água, para ele começar a ver que tem o dedo, ele põe a mão à boca, o dedo e a água.
Ah, ótimo. Ele toma, ela me contou que ele toma leite. Ok, vamos começar por pegar o leite, molhar a colher e dar a colher para a criança brincar. Tem um Uhum. brinquedo preferido, a escovinha de dente, molha a escovinha de dente no leite. Para quê? É um brinquedo que tem gosto. Aí a criança vai começar a fazer o que eu faço com isso? E a gente vai começar a dar variações para essa criança, para Uhum. depois a gente pegar o brinquedo e ir aproximando da boca da criança como brincadeira, para depois, e aí essa criança começar a ter o interesse em abrir a boca, ele até abre a boca, mas para ele pegar aquilo e começar a identificar, discriminar o que está tendo para o cérebro entender que tem que engolir. Então, como que a gente vai fazer? A gente não vai fazer a criança comer. A gente vai identificar o que está difícil e criar meios para que a criança tenha interesse em pegar aquilo e explorar daquilo, em aprender diante isso. Então, não é só fazer, né, entuchar a comida, Sim. vou pegar e colocar a comida. É fazer com que essa criança tenha um interesse em pôr aquilo na boca e aprender a explorar. Mesmo que se você colocar, você distrai a criança e coloca sem ela perceber, ela vai o quê? Cuspir. Então não adianta, né? A criança tem que criar esse interesse para assim ela aceitar. Tem uma perguntinha aqui, tem várias perguntas, não vai dar tempo, gente, mas eu vou tentar, né, pegar algumas gerais aqui, porque também a Camila já respondeu muitas que estão aqui. Repito quantas vezes para saber se o bebê aceita aquele alimento ou não. A gente tem que repetir pelo menos de 8 a 10 vezes para a gente falar assim, olha, esse alimento aí meu bebê não gosta muito. Tem literatura que fala que a gente precisa, para afirmar se tem uma seletividade, pelo menos 25 vezes. Mas nesse primeiro momento aí, vai oferecendo de 8 a 10 vezes. Então, a literatura mesmo, ela fala dessa dificuldade. Um bebê que é um alimento fácil vai ser de primeira, né? Até ou se não for de primeira, umas 5 vezes tentando e ele aceitou. Esse alimento aí difícil, a gente vai precisar aí de pelo menos uma repetição aí de umas 10 vezes para ele pegar. E aí, acima disso, você ofereceu mais de 10 vezes, provavelmente é um alimento que essa criança não gosta muito, tá? Perfeito. Camila, tem uma outra pergunta aqui. O bebê comia, né, super bem, comia de tudo, inclusive frutas, e de repente não quer comer mais frutas. O que A primeira acontece? questão, qual é a idade da criança? 1 ano e Porque aí a gente 9. vai 1 ano e 9, né? Aí a gente vai ter que ver tudo que está repercutindo na vida dessa criança com 1 ano e 9 meses. Se é uma Já criança, dura 2 meses essa rejeição. então olha só, dura 2 meses. Aí eu sempre pergunto para os pais, porque a gente vai ter que entender o que acontece. A gente vai pensar em algum quadro de doenças, né, respiratórias, doenças gástricas. Essa criança teve uma gastroenterite, teve algum fator desencadeador ou não? A gente está próximo de uma idade que pode começar aí com uma neofobia. Mas só que aí a neofobia, eu escolho algumas coisas, eu fico meio desconfiado. Mas como que eu sei que é isso? Porque às vezes acontece com 2 anos, 2 anos e meio. Mas tem crianças que podem antecipar isso. Aí a gente sempre vai perguntar à família: como estão com os brinquedos? Essa criança começou a rejeitar, por exemplo, algumas brincadeiras que ela gostava e que ela não faz mais? Essa criança começou por exemplo, uma roupa que você vestia, a criança começou a não querer usar mais. Então, é um comportamento alterado, na realidade, não é um comportamento alterado, uma mudança de comportamento, inclusive nas questões do dia a dia dela, do cotidiano dela. A neofobia, ela vai vir com essa questão alimentar, mas ela vem com questões também do desenvolvimento, de escolhas de brinquedos, com questões de roupas, porque é uma coisa que é do desenvolvimento. Por isso que a gente fala que tem um período que a criança pode começar a escolher. O que a gente tem que fazer é tentar nunca deixar de oferecer essas frutas para a criança, no caso, e a gente vai oferecer de formas diferentes. Então, a gente vai picar a maçã em cubinhos, a maçã vai ter rosto,
a maçã vai ter pedaços pequenos, a maçã vai estar sem casca, a maçã a gente vai oferecer em outras formas isso, né? Então, a gente vai ter aí, a gente tem que continuar oferecendo, porque pode ser só uma fase, Ô, tá? E aí, Camila, eu não sempre importante esqueço. relacionar com outras coisas. Eu não esqueço o exemplo que você falou de um paciente seu, uma criança, que não comia banana. Aí você deu banana chips, né? Aí a criança Exato. comeu e você falou para ele, é banana. Ele falou, não, eu não como banana. Você falou, mas é banana. Eu não esqueço desse Mas exemplo. é banana. Exatamente, e é banana, né? Então, e ele, né, ele era uma criança maior e ele falou, mostrou para a mãe dele, que a mãe não tinha ido na sessão, né? E ele falou, mãe, é banana, eu comi. E aí ele fala, agora eu posso falar que eu como banana, É a né? outra Porque tem até forma. esse rótulo, né? E é super importante que a gente falou aí, para os pais que estão nos assistindo e até para os profissionais que estão nos assistindo. Independente da idade da criança, vamos tentar evitar os rótulos diante a criança. Não vamos rotular as crianças. Meu filho é ruim para comer, a minha criança é difícil de comer, é um sacrifício. A hora da alimentação é um estresse, né? E as comparações, porque o irmão é ótimo, o primo é ótimo. Isso no sistema límbico, isso emocionalmente não é bom e ele cria esse rótulo de mal comedor, né? Uhum. Então isso é péssimo para esse desenvolvimento alimentar, Essas tá? comparações, né, Camila, não são bons em nenhum âmbito, né? Comparações entre irmãos, isso tudo causa mesmo até muito mais insegurança para a mãe, né? Para a criança. Exato, para a Então, criança. igual eu E, tenho duas filhas, às vezes a gente até pensa, fulana faz isso, ciclano não faz, mas a gente não pode verbalizar, né? Tem mais uma perguntinha exatamente. aqui. Almoço e Clara, jantar, frutas, ou seja, refeição e frutas, precisam ser sempre no cadeirão? Ultimamente, minha bebê chora na cadeira. Quando senta no chão, ela come. perfeito. É importante a criança sempre ter um local de alimentação, né? Então, é muito importante isso. Aí a gente sempre pensa assim, ela senta no chão e na cadeira não. Ela já sentava, sempre sentou na cadeira, isso mudou ou sempre teve uma dificuldade para sentar. Às vezes, o que a gente percebe é que às vezes a criança no cadeirão, ela se sente instável. Então, tentar dar estabilidade, porque às vezes o que a criança está querendo é estabilidade. Muitas crianças que quando está na altura, ela rejeita, mas no chão ela come, porque ela está buscando apoio. Então, tentar ver se esse cadeirão dá apoio de pés, se as laterais da criança está bem apoiada, porque às vezes pode ser a gente fala que é uma insegurança gravitacional, né? Então, às vezes, se é um bebê qual que é a idade? Eu acho que você falou, não falou? Ou não? Não, ela não fala a idade. Não, não falou a idade. Então tá. Porque às vezes é uma criança que a gente até vai ver se é uma criança que. Será que ela tem essa insegurança para andar? Se ela tiver uma insegurança gravitacional para tudo, é importante passar por uma avaliação de TO. Se não, se é só na alimentação, na questão do cadeirão, pode ser que ela fique com medo disso, tá? Então aí ela senta no chão. O que eu sempre sugiro? A gente começa no chão e aí a gente vai pondo como se fosse bloquinhos para que ela possa sentar, né? Para a gente vai tirando aos pouquinhos ela, mas sempre tem que dar o apoio. Rotação do bumbum, né? Apoio para essa criança e apoio de pés. Um cadeirão com apoio de pés, apoio nas laterais do glúteo, isso ajuda a criança a diminuir o choro. Então, é uma importante dica, tá? Então, vê que às vezes ela está se sentindo insegura. Sim, e Camila, aquelas mães que já compraram a cadeirinha, né? E falam, eu já comprei, porque eu também falo do apoio de pés. Eu falo, então, puxem a cadeirinha do seu bebê, que não tem apoio de pés, e coloca o pezinho dele no seu colo. Mas apoie, Perfeito. de alguma forma, o pezinho dele. Exato, uma excelente dica. E aí muitas mães falam, né? Porque eu também atendo no SUS, né? Então, eu não tenho pais que às vezes têm condições de cadeirão. Então, às vezes eles sentam no chão, mas eu sempre falo, é o cantinho da alimentação, onde vocês alimentam, vocês costumam comer juntos, pelo menos uma refeição, a criança tem que participar, mesmo se é aquela família que já deu
comida para a criança, na hora que a família vai comer, sente a criança junto. Para essa mãe que está falando do cadeirão, a minha sugestão também é dar esse apoio para a criança e começar a colocar a criança para sentar à mesa com a família em horários que ela não vai alimentar também, né? Então, criar condições para a criança também associar que o cadeirão ela pode sentar para comer, mas para ver os outros comendo, ela não precisa ficar com medo, que ela vai sentar, mas depois vai sair. Porque talvez essa criança está com dificuldade em manter-se sentada, Sim. né? Ela fica com medo, porque aí tem que fechar, às vezes, o cinto para ela não cair. Ela fica insegura. Então, vamos começar a treinar com ela isso, né? Que ela não precisa ter medo, faz parte da rotina dela. E conversar com ela, né, Camila? Explicar para a criança. Eu falo assim, muito trabalhar a relação afetiva. Filho, a gente senta um pouquinho, para um pouquinho de brincar para a gente papar. Mas isso é muito gostoso, papar sempre com alegria. Não fica aí, menino. Quieta, menino. Sossega, menino. Porque isso realmente porque traz tem que comer. Porque tem que comer, né? Porque tem que comer, porque agora, e é importante isso que você falou, é a antecipação. Nós brasileiros não temos os hábitos de antecipar para a criança. A gente acha que ela troca de atividade assim. Exatamente. Né? É um planejamento. Né? Então, olha, daqui a pouco é a hora do papá. Né? Então, agora é a hora que a gente vai comer. Então, você vai parar de brincar. Aí, faltando 5 minutos, vamos guardar o boneco, porque agora a gente vai... Camila, mas é um bebê de 6 meses. Comunique com seu bebê. É um bebê de 7 meses. Comunique com o bebê. E o bebê, ele conversa com a gente o tempo todo. E como que ele conversa? Com o choro, com as expressões faciais e com os movimentos corporais. O bebê, ele fala mais do que a gente pode imaginar. E ele compreende muito melhor do que emite, né? Então... isso é perfeito. Converse com a sua criança. Antecipe tudo para a sua criança. Porque isso vai ajudar bastante no processo de aprendizado. Perfeito. Camila, só mais uma pergunta que eu estou com medo do nosso tempo acabar. É normal um dia comer melhor e outro não? É normal, totalmente. A gente vai ter um apetite variado em 24 horas e a gente vai ter também um apetite variado de refeição em refeição. Então, um dia eu posso comer melhor, um outro dia eu posso comer diferente, tá? A gente vai fazendo aí, é muito normal. O apetite, ele não é igual. E ele varia. A gente vai pensar também que nós somos assim. Tem dia que a gente está com mais disposição para comer, tem dia que a gente está com menos. Mas a conta vai fechando. Talvez um horário eu não esteja tão bem, mas no outro horário eu vou querer comer mais, tá? Então eu sempre digo, quando a gente vai num restaurante, a gente não come meio quilo de comida no almoço, no café da manhã, no almoço e no jantar. A gente varia o volume de comida. E de um dia para o outro também a gente pode variar. E também, né, Camila, quando as crianças, os bebezinhos ficam doentinhos, eu falo, é super normal a inapetência. Nós também, quando a gente está doente, a gente não quer comer. E aí a mãe fica desesperada e fala, filho, você tem que comer, você tem que comer. E a criança está com aquela náusea, só que ela não sabe expressar. Mamãe, eu estou nauseado. Mamãe, eu não quero comer. E aí a criança, o quê? Fecha a boquinha, né? Não aceita nada. E a gente tem que pensar, o adoecimento diminui o apetite, né? Então vai dar essa inapetência, mudança de rotina, viagens, às vezes um evento pode mudar a rotina, né? Para os pais não estressarem com isso, vai ter alteração de aceitação. Então eu estou tendo muitas queixas, a quarentena, meu filho piorou, Exatamente. Né? Gente, a rotina de todo mundo mudou, vai repercutir nas questões alimentares. E qual é o segredo? Os pais também mudou, né, Camila? Também. O humor dentro de casa. O humor dentro de casa, e eles passaram também a ter certas pressões que quem antes tinha era empregada, ou era avó, ou era escola, né? Então, assim, isso é muito comum de estar acontecendo, tá? Então, a gente tem que pensar que, como faz? Vai sentar com essa criança e criar uma rotina para a criança nessa quarentena, tá? A gente vai ter rotinas diferentes, então a gente não tá de férias, a gente tem, né? A gente vai ter rotinas diferentes. Agora não vai para a escola, mas a nossa rotina ficou diferenciada. E mostrar isso para a criança, tá?
Ah, eu tô Perfeito. vendo que quem perguntou do bebê aqui, a Ju, ela é enfermeira, trabalha comigo, é minha amiga, teve uma bebê prematura mesmo, espero ter respondido. Para quem a gente não respondeu, se quiser dar, você pode me mandar pergunta que eu gravo um vídeo e a gente vai postando nos stories aí para a gente poder ter Legal. as respostas para todo mundo, Gente, tá? porque assim, foram, né? Que bom que teve muitas perguntas e a gente não tem muito tempo, né? Que logo já começa um tempo aqui do cronômetro para cair a live. Então a gente tem que encerrar, senão eu não consigo salvar, deixar salva essa live. Ah, tá ok. Gente, Tá para quem não ok. me conhece, né, eu sou Heloísa de Uberlândia, uma das sócias fundadoras da Engravidei, e eu trabalho com essa parte de introdução alimentar. Eu ministro oficinas. Então, quem é de fora, que queira fazer a oficina, agora a gente está fazendo com transmissão ao vivo. Então, qualquer pessoa do Brasil inteiro consegue participar das oficinas comigo. Me mandem direct, que eu atendo a todos, respondo e mando todas as informações, tá bom? Camila, Super recomendo, viu? Podem fazer e aí a gente pode divulgar. Super recomendo, tá? Ótimo. A pessoa profissional de qualidade, excelente pessoa, profissional super competente. Eu quero agradecer bastante o convite aqui, ó. E eu acho muito bom quando a gente cria, né, parcerias aí em cidades diferentes e quando os alunos, a gente confia e os alunos confiam na gente. E eu tenho como referência a Heloísa, a Engravidei. É uma empresa séria, que tem uma linha de trabalho pautado na saúde materno-infantil, de respaldo, e que eu super confio e indico também, tá? Vocês estarão em boas mãos. Eu nossa, fiquei agradeço até bastante o emocionada. convite. Fiquei emocionada, Camila. Obrigada, Imagina, querida. Eu não vejo imagina. a hora de vocês voltarem com congressos, cursos Ai, maravilhosos, que também, eu também, que estarei aí em saudade. BH. Ah, que bom! Eu também estou doida para voltar a viajar aí para a gente poder compartilhar, porque é compartilhar, tá? Eu quero agradecer todas as mães que mandaram mensagem, as mães que não tiveram as dúvidas respondidas, pode entrar em contato. Claudinha Miranda, que entrou em contato, né, por coisa. Se não tiver respondido, pode mandar mensagem para a gente poder ajudar o seu bebê aí, tá? A gente vai conseguir. Então tá, jóia. Gente, muito obrigada por todas que participaram desse encontro comigo. Mil vezes obrigada, Camila. E vamos planejar mais. Eu já tenho muita. Ah, já está falando aqui 1 minuto restante. Vamos planejar mais, Camila, para todo mundo Vamos pedindo sim, de com novo, de novo. certeza. Ah, que bom, vamos sim, com certeza, tá? Beijos. Beijo, gente, muito obrigada. Bom resto de dia. Tchauzinho, Tchau, brigadão, tchau. até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Estou tentando encerrar e salvar, gente. Peraí. Se alguém souber, eu tenho que encerrar e já aparece a opção para salvar. Não posso perder essa live. Estou clicando aqui para eu descobrir aonde que salva.